A Mulher Forte, por Monsenhor Landriot, arcebispo de Reims. Conferências feitas às senhoras da Associação de Caridade. Livraria Internacional, 1977. Canal Le Conde. Para os ouvintes, caso queiram acompanhar o que aqui será lido, o link está no descritivo. Há também no descritivo links para doações, caso queiram auxiliar o trabalho que aqui é feito, porque centavos serão muito bem-vindos. Isso via Pix apoia seu vaquinha. Também é possível comprar livros que chegam até mim pela lista de desejos da Amazon. E também vocês podem agora se tornar membros aqui do canal. Muito obrigada aos 2 membros que fazem parte aqui do canal, que são o Adilson e a Márcia. Muito obrigada. E curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, porque tudo isso também gera engajamento e ajuda na ampliação desse trabalho e divulgação deste conhecimento. Muito obrigada pela presença. Peço também para que, por favor, orem por mim e roguem por mim a Deus, e também por todos nós. Estamos na 14ª conferência. Seu marido será ilustre nas assembleias, quando estiver assentado no meio dos senadores da terra. Ela fez estofos muito finos e vendeu-os, e deu uma faixa ao mercador. Provérbios capítulo 31, versículos 23 e 24. Senhoras, a casa da mulher deve ser um modelo de ordem e de arranjo. É a mulher que pertence especialmente à guarda do lar doméstico, o cuidado da vista, a previdência de tudo quanto pode interessar o futuro e a prosperidade da família. Tal é o primeiro sentido que damos às palavras da Escritura. A mulher forte não temerá para a sua casa nem o frio nem a neve, porque quantos a habitam têm um duplo vestuário. Elevando-nos a um sentido espiritual, vimos que a alma também devia ter a sua provisão de vestidos divinos, e que estes eram todas as virtudes cristãs, e que deles se servia ela para se cobrir a si própria, para resguardar do frio os membros de sua família e quantos faziam apelo à sua caridade. O versículo seguinte conduziu-nos a dar-vos os princípios de uma santa teologia, sobre o vestuário, os adornos do corpo e os hábitos do luso. Sob este ponto de vista, pode haver 2 excessos, que são a negligência ou a demasiada suntuosidade. Este último tomou há alguns anos proporções espantosas. A febre do luxo apoderou-se das gerações, e as classes inferiores rivalizam na intemperança com os ricos. E até muitas vezes os seus excessos são relativamente mais numerosos e mais consideráveis. Servimos-nos da doutrina de São Francisco de Sales para vos fazer entender a linguagem da razão e da sabedoria cristã. O arcebispo que disse: Eu queria que o meu devoto e a minha devota fossem os que melhor vestissem do rebanho, não poderia ser acusado de não fazer largas concessões à natureza humana e às conveniências sociais. A conferência seguinte terá por assunto estes 2 versículos. Seu marido será ilustre nas assembleias quando estiver assentado no meio dos senadores da terra. Ela fez estofos muito finos e vendeu-os, e deu uma faixa ao mercador. Seu marido será ilustre nas assembleias quando estiver assentado no meio dos senadores da terra. Parece à primeira vista que deveríamos passar este versículo em silêncio, porque se apresenta como não tendo aplicação possível. Se eu pregasse em Paris diante das mulheres dos senadores, talvez pudesse encontrar aqui matéria para alguns conselhos e para algumas palavras de felicitação. Mas na província, o texto parece pelo menos supérfluo. E eu estou vos ouvindo dizer: vamos ao versículo seguinte, porque meu marido não é ilustre nas assembleias. Nunca se sentou e provavelmente nunca se sentará entre os senadores. Mas permiti-me, senhoras, que não seja completamente da vossa opinião, pois quero tentar ao menos ferir a letra do texto, com o rochedo do deserto para ver se sai dele um veio de água fresca. Admitamos que vossos maridos não são nem senadores nem membros do Conselho Geral, mas não serão ao menos membros do Conselho Municipal? Não, responder-me-ia, meu marido vive retirado dos encargos e honras públicas. Que seja.
mas serão ao menos membros de uma ou duas corporações. Assistem algumas vezes a certas reuniões, frequentam o mundo de quando em quando, e o mundo exige em todas as classes. Basta-me isto para eu encontrar ocasião de vos dar alguns conselhos salutares, então. Recordai primeiro o que dissemos a respeito das diferenças da natureza no homem e na mulher, de ação mútua e benéfica que podem exercer um sobre o outro e das grandes vantagens que dela resultam. Estou certamente longe de querer depreciar o homem, que tem as suas qualidades eminentes. Em muitos casos, o que disser não terá mesmo aplicação completa, não pelo menos, mas todavia, não creio inúteis os conselhos seguintes. Se a ação do homem se exerce muito felizmente sobre a natureza da mulher, há uma reciprocidade, que não é talvez suficientemente empreendida e apreciada. Andai, pois, de modo, senhoras, que vosso marido, mesmo com as melhores qualidades, não seja muito inábil em 1000 circunstâncias delicadas da vida. Tende sobre ele a influência da boa apresentação, da civilidade e das maneiras, que acabam por se infiltrarem nas naturezas mais rebeldes, que se aperfeiçoam, as tornam flexíveis e lhes dão um ar distinto, pelo menos relativamente. A mulher tem o instinto de muitas coisas que escapam ao homem. Tem a faculdade adivinhadora para uma multidão de minudências que parecem insignificantes, mas que exercem muitas vezes um papel decisivo no mundo. O atrito do caráter da mulher sobre o do homem imita a ação da pedra pomes. Corta as asperidades, serve para polir. Ele nem sempre produz os resultados que seriam para desejar, mas quando uma mulher piedosamente hábil sabe aproveitar todas as vantagens que lhe oferecem os recursos do seu espírito e do seu coração, quando nada transtorna, e atua à semelhança do azeite, é impossível que não exerça uma verdadeira e salutar influência. É impossível que o óleo perfumado do amor não penetre o caráter do seu marido, quando mesmo ele menos o pensa, que não lhe tempere as ideias e os sentimentos e não lhe dê um não sei quê de esquisito nas maneiras e de distinto nas palavras e nos atos. Há, sem dúvida, graus nesta distinção de maneiras, mas quando não fizesseis senão preparar a conclusão, isso seria um começo de operação salutar. A primeira martelada sobre um belo fragmento de mármore tem a sua importância. É seguida de várias outras, e a estátua chega sucessivamente ao grau de perfeição que o artista sonhara. Recomendo-vos ainda que procureis fazer realçar as boas qualidades do vosso marido, cobrindo-lhe habilmente os defeitos. É um modo de enobrecer aos olhos do público. Nobilis importis vir eius. Não imiteis as mulheres imprudentes, que traem, ao menos pela irreflexão, os segredos de suas famílias, que exploram os transtornos de seus maridos, fazendo deles um pedestal para sua vaidadezinha. As coisas são repetidas, aumentadas, exageradas. Há sempre alguma alma caridosa que se encarrega de levar a nova ao marido. Ele sente-se naturalmente ferido. Aqui está o princípio de uma divisão, que pode tornar-se talvez profunda. É o primeiro sulco de um fosso de separação, que vai sempre alargando-se. Se ao contrário o marido sabe de todas as delicadas precauções de sua mulher para o fazer elevar, para o pôr em relevo, conservando-lhe os defeitos à sombra, então ele sente-se profundamente tocado, e o seu coração aproxima-se mais e mais da que tão bem sabe compreender os deveres da vida conjugal. Há, pois, senhoras, para cada uma de vós, um sentido verdadeiro e sério nestas palavras da Bíblia. Seu marido será ilustre nas assembleias quando estiver assentado no meio dos senadores da terra. Não é mulher de senador quem quer, mas basta querer seriamente, atuar com prudente perseverança, como a vaga doce e tranquila, que a força de acariciar o rochedo da costa o pule e lhe dá o gracioso contorno das formas. Basta conduzir um movimento com lentidão, sem excluir uma sábia atividade, e pouco os ângulos desaparecem, os caracteres equilibram-se, os costumes temperam-se e adoçam-se. Depois, quando é chegado o momento de tomar lugar no Conselho Municipal, de presidir a uma assembleia de operários ou simplesmente de assistir a uma reunião pública,
Alma sorri. O marido da mulher forte, distingue-se entre todos os outros. Tem um cunho particular, o espírito fresco e bem disposto, o caráter cheio de amenidade, a linguagem formada de todos os elementos graciosamente harmonizados, de um espírito justo e fecundo. A mão de uma mulher inteligente e sábia passou ali, deixando em tudo a sua impressão. Admirai, senhoras, a beleza do matrimônio cristão, se ele fosse compreendido. Que bela e nobre instituição! Dois seres completando-se um ao outro, na ordem intelectual e moral. O marido inspirando a sua mulher a força, a coragem, a perseverança e cobrindo-a com o seu escudo protetor. E a mulher adoçando o que há de varonil e muito vigoroso no caráter do homem, arredondando-lhe as formas, dando unção a todas as suas faculdades interiores e corrigindo a aspereza de certas tendências, o absoluto das decisões muito bruscas. É verdade, dir-me-eis, nada há mais belo, mas é tão raro. Concordo que seja raro, mas não é isso uma nova razão para apresentar um modelo ao espírito e ao coração, a fim de exercitar a reproduzi-lo, ao menos em parte? E quando não chegássemos senão a refrescar-vos o coração pela presença de um ideal apresentado à natureza humana, haveria sempre nisso uma grande vantagem, um grande proveito no esboço dessa espécie de quadros. Tudo quanto eleva a alma faz-lhe bem, fortifica, consola, quando não haja outro resultado prático. A mulher forte fez tecidos muito finos e vendeu-os, e deu uma faixa ao mercador. Pode acontecer que a mulher forte esteja no comércio, e é o que supõe o versículo que acabamos de traduzir. Dar-lhe-ei, neste caso, 2 conselhos principais, que ela deverá seguir tanto quanto lhe permitir a sua disposição, a sua posição dependente. A prática de uma constante probidade e de uma amenidade cheia de paciência. A probidade. Onde está ela no comércio? E, entretanto, quem desejaria ser considerado como ladrão? Imaginaram-se expedientes. Vela-se, cobre-se, disfarça-se a fraude. É um roubo manifesto, porque é um engano positivo. E no mundo isto chama-se ser um bom negociante. A cepa espantar-se-ia muito se pudesse saber o que se vende algumas vezes por vinho. E mesmo no caso em que a base do líquido seja a uva, que mistura de raças diferentes, e, sobretudo, que a enganosa etiqueta colocada na garrafa. Aqui as farinhas são artificiais. Ali os tecidos, as sedas, as lãs são sofismadas. Sem dúvida, senhoras, que é preciso uma certa liberdade no comércio, sim. O trabalho artificial nas matérias-primas, quando em certos limites, não é proibido, mas com a condição de que a natureza do objeto não seja quase completamente mudada e que os consumidores não sejam indignamente enganados, já no valor ou já na qualidade dos objetos. É necessário, então, abandonar o comércio? Não, estou longe de adotar esta conclusão. Antes, pelo contrário, digo que é necessário ficar nele e permanecer como perfeito homem honesto. Ficando-se assim, goza-se da consideração geral. Granjeia-se uma fortuna razoável. Tem-se a consciência tranquila e a bênção de Deus derrama-se abundantemente no lar do que assim procede. Desafio a fraude mais hábil, mais sabiamente combinada, a que produza semelhante resultado. A balança enganosa é abominável aos olhos de Deus, diz o Espírito Santo. É muito severo. Eu concordo. Mas é verdadeiro. Julgai por vós. Tendes uma numerosa família. Entre os vários filhos, alguns empregam os estratagemas de seu espírito em enganar seus irmãos, em lhes armar laços
em lhes tirar o que lhes pode na herança comum. E não experimentareis um vivo sentimento de indignação? Mas Deus é Pai de todos os homens, e vós quereis que Ele não olhe com indignação os irmãos desnaturados que enganam os membros da grande família e se servem da inteligência e da superioridade de espírito para subtraírem dinheiro aos outros, não das algibeiras, porque é um crime horrendo, mas fazendo-lhes crer que tal coisa é excelente quando é péssima, ou pelo menos muito inferior ao seu preço, dando um licor intolerável pelo produto salutar e natural da vinha. Há talvez uma diferença em vantagem do que ataca diretamente a bolsa do próximo. Tem ao menos a franqueza do seu ato. Na Sagrada Escritura também a fraude é sempre qualificada severamente, e as expressões mais enérgicas chegam para a estigmatizar. E por vezes a maldição de Deus parece pesar sobre a família do negociante fraudulento. Ele julga progredir, ao menos no princípio, mas esse resultado é transitório. O navio avaria-se, as fendas alargam-se e o barco submerge-se. Quando prospera nos negócios e a fortuna lhe aumenta, a providência castiga-o nos filhos e nas pessoas mais queridas ao seu coração. A dor e a aflição, semelhantes às plantas venenosas que num seio cobrem a floresta e os lugares úmidos, levantam-se subitamente nas campinas que parecem verdejantes. Penetram no interior da casa, deixando ali a tristeza e o desespero. Escutai a Escritura, cujas ameaças são espantosas. Mas se nós conhecêssemos a história íntima das famílias, veríamos que elas se realizam muito mais vezes do que se pensa. O que amontoou tesouros com língua mentirosa é um homem vão e sem juízo, cairá nos laços da morte. As rapinas dos maus serão a sua ruína, porque não quiseram obrar conforme a justiça. As riquezas dos homens injustos secarão como uma torrente e serão semelhantes a um trovão que faz grande estampido durante a chuva. Suponhamos, porém, que tudo progrida exteriormente ao hábil negociante, cuja consciência não é muito delicada. Escutai um mistério da justiça de Deus, que já por vezes deixamos entrever, mas sobre o qual devemos insistir neste momento. Não são as coisas exteriores que nos fazem felizes. É a natureza e a verdade nos gozos que nelas bebemos que nos fazem felizes. Não bastam as flores do jardim para se colher o mel. É necessário que haja abelhas que saibam extraí-lo. Os zangões fazem grandes zumbidos, mas não podem elaborar a preciosa substância. Ora, Deus tira muitas vezes a certos ricos o órgão com o qual a alma justa extrai das coisas deste mundo a soma de felicidade legítima, determinada pela providência. Longe de acharem o mel, encontram um líquido amargo que lhes envenena a vida. Isto parece incrível, e entretanto é um fato vulgar. E se pudéssemos receber certas confidências, assistir à narração de certas histórias secretas, veríamos quantos enfados, desgostos e tormentos traz ao rico a fortuna mal adquirida. É nos subterrâneos das almas que Deus tem todos os dias os tribunais da justiça e de severa correção. E pode-se dizer que o julgamento feito pelo Senhor começa neste mundo. Pretende-se que, em algumas cenas de magnetismo, a pessoa que está sob a influência do fluido tem na mão um frasco cheio de certo líquido. Quando bebe, não sente o gosto natural do conteúdo. Saboreia um gosto estranho, e que é determinado pela vontade de uma terceira pessoa. Seja como for, tal experiência, sirvo-me dela para vos dizer que Deus é o grande magnetizador das almas e que se serve do poder magnético para exercer os seus mistérios de justiça ou de eterna bondade. Vereis pessoas colocadas em horrorosas posições de corpo e alma, e segundo todas as leis da natureza, devem ser horrivelmente desgraçadas. Examinai-as de perto. Estão sob a influência de um encanto magnético, de um fluido divino. Tem uma bebida amarga nas mãos, é verdade, mas não é essa a que eles bebem.
saboreiam um licor delicioso, ao qual não sei como chamar, um licor cujo paladar é determinado pela vontade divina, e que se poderia chamar sucessivamente a paz, a confiança, a resignação e o amor. Ah, meu Deus, como sois bondoso para os vossos eleitos! Mesmo quando pareceis acabrunhá-los, ponde-lhes aos lábios a bebida da agonia, e o que parece um veneno, dá-lhes vida. E o que parece abstê-los, levanta-os e fortifica-os. Tanto é verdade, Senhor, que enganais os vossos filhos, mas enganai-los como pai e como amigo. Enganais com estratagemas de mãe. Astutias ilius quis agnovit. Vede, ao contrário, o rico, o filho lisonjeado pela fortuna. Nada lhe falta para ser feliz, tudo possui. Honras, dinheiro, prazeres e posição social. E, entretanto, sofre. E sofre cruelmente. Quando as suas dores não são agudas, abafa, procura e não encontra. É ainda um homem que a providência magnetizou, mas em sentido inverso ao primeiro. Tem junto aos lábios a taça da aventura natural, e a mão meio vingadora, meio misericordiosa do Senhor lançou nela venenos que lhe perturbam as entranhas e as agitam às vezes com um movimento frenético. Nada o satisfaz. E o último termo da sua doença é um soberano desgosto das coisas deste mundo. Tanto é verdade que o que nos torna felizes não são as coisas externas, senão o que sabemos extrair delas, o sentido de felicidade. E este sentido, na sua verdadeira acepção, é divino, concedido ou recusado pelo Senhor, conforme o mérito ou a indignidade das pessoas. Um pão mentiroso, diz ainda o Espírito Santo, é doce ao homem. Em seguida, a sua boca ficará cheia de saibro. Suavis est homini panis mendati, et postea implebitur os eius calculo. A linguagem da Bíblia afeta por vezes não sei que pitoresca energia. Já andastes por um terreno coberto de areia? Como o trajeto é difícil. Avança-se e recua-se ao mesmo tempo. Os pés fatigam-se neste jogo interminável e deseja-se ardentemente um terreno firme e sólido. Vede, porém, o que seria se essa areia estivesse na vossa boca. Estremeceis com a ideia de tal suplício, e ela basta para vos agitar os nervos, pois é precisamente a imagem empregada pela Escritura para exprimir os enfados, as fadigas, as preocupações e as torturas daqueles que recolhem um pão mentiroso, isto é, as riquezas injustamente adquiridas. Amassa a areia, e sem dúvida vale mais comer o pão de rala temperado em água. Et postea implebitur os eius calculo. A primeira qualidade da mulher forte, quando está no comércio, é, pois, a probidade. A honestidade dos negócios não a impedirá de auferir ganhos razoáveis, de preparar de antemão o futuro dos seus filhos e de aumentar todos os dias o seu patrimônio. Mas esses interesses materiais da família, esse aumento da fortuna, far-se-ão com toda a honra e lealdade. Será o fruto de um labor honesto e consciencioso, a recompensa de uma vida seriamente ocupada. O pão que se come em iguais circunstâncias é sempre doce ao paladar, nunca amontoa saibro entre os dentes, porque é um pão regado pela verdade e pelo trabalho. A segunda qualidade que recomendo é a amenidade cheia de paciência, uma virtude importantíssima, dificílima de ter-se constantemente, sobretudo em certas posições, é a afabilidade. Os homens julgam ordinariamente com excessiva leviandade e segundo aparências superficiais, e algumas vezes um só ato transitório, sem importância séria, acarreta-nos um juízo definitivo, e com uma exatidão ainda mais escrupulosa quando se trata de formular uma condenação. Dir-se-ia que o público tem sempre a mão levantada para ferir,
e raramente para absolver. Um homem pouco estimável será levado às nuvens, só porque tem formas graciosas e porque, em tal circunstância, terá dito uma palavra mentirosa de civilidade. O caráter mais amável na essência, a melhor natureza, o homem mais honesto do mundo, será implacavelmente flagelado num momento de mau humor. Assim vai o mundo e nós não o reformaremos. Vale mais num sentido acomodar-se às exigências, e tanto mais quanto na espécie a amenidade é uma virtude. Sede, pois, amenos para as pessoas que frequentam a vossa casa. Se não comprarem, ao menos que levem boas e afetuosas palavras. Será o meio perfeitamente legítimo, de aumentardes o número dos vossos clientes. Gastar-se-á mais, algumas vezes, de pagar um pouco mais caro e ter em face de si uma figura razoável. Se, ao contrário, tendes um rosto de pedra e cal, afastareis todo o mundo. Este conselho é de grande importância, hein? Mas às vezes é difícil de observar-se. Uma das principais cruzes dos homens sujeitos ao público é a obrigação que eles têm de se colocarem assim perante um número considerável de pessoas que se sucedem. Há uma dificuldade real e séria que só a experiência pode fazer compreender e que poucas pessoas apreciam. É a de receber sempre com um humor igual, doce e sereno. Encontram-se, sobretudo, caracteres que podem ser excelentes na sua espécie, mas que parecem eletrizar-vos com fluido antipático. Se desgraçadamente o fluido da tolice e da suficiência se acha misturado ao fluido antipático, então degenera em verdadeira perseguição. O pobre paciente está em suplício, e para conservar a doçura e a serenidade, são-lhe necessárias uma energia e uma constância não comuns. Não se chega a isto, senão por um domínio sucessivo e uma posse completa de si mesmo. E a melhor alavanca para operar este resultado é uma piedade verdadeiramente interior, que destaca o homem de si próprio e o põe em equilíbrio por uma força completamente divina. Possam, senhoras, estes conselhos aumentar cada vez mais a paz nas vossas famílias, auxiliar o desenvolvimento dos vossos interesses e favorecer o legítimo crescimento da vossa fortuna e derramar em vossos lares o orvalho do céu e a seiva da terra. Isto é, a dupla bênção que santifica as famílias e lhes prepara a felicidade e a prosperidade, mesmo neste mundo. De rore celi et de pinguedini terre.